Mais de 50% das pessoas que sofrem de hipertensão desconhecem a existência do problema até o surgimento dos primeiros sintomas. Apesar da preocupação que o assunto provoca, cerca de 40% dos pacientes acabam abandonando o tratamento devido aos efeitos colaterais dos medicamentos. Para estas pessoas, uma boa notícia: já existem formas de controlar a hipertensão arterial sem a necessidade de recorrer a remédios. Para falar sobre o assunto, nós estamos trazendo hoje aqui o nefrologista Décio Mion Júnior, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom dia, doutor Décio. Bom dia. Doutor Décio, o que é a hipertensão? Então, veja, Tavinho, hipertensão é uma doença que se caracteriza pela elevação dos níveis de pressão arterial. E nós consideramos uma pressão normal até 14/9. Acima de 14/9 a pessoa tem pressão alta. Então essa é a caracterização da doença. Isso quando a pressão é tirada em repouso, com o paciente tranquilo, porque como você sabe, a pressão varia muito com as emoções, com as atividades físicas e com as próprias necessidades do organismo. Então se considera hipertensão quando a pressão está alta com a pessoa em repouso. Quais são os sintomas? O que o indivíduo hipertenso sente que pode passar sem que ele perceba? Na realidade, o hipertenso não sente nada. Na grande parte dos casos, a pessoa é assintomática. Quando ela passa a sentir alguma coisa, já é um pouco tarde. E na realidade, até a dor de cabeça, que se diz um sintoma muito comum da pressão alta, ela é mais frequente depois que a pessoa sabe que tem pressão alta. É curioso isso. Antes da pessoa saber, ela tem menos queixa de dor de cabeça. Quais os problemas, quais as consequências disso tudo no organismo, doutor Décio? Então veja, a pressão alta acaba lesando todos os vasos. E você sabe que na realidade você tem a idade dos seus vasos. Todos os órgãos têm vasos e a hipertensão lesa todos eles. Os mais importantes, os chamados órgãos-alvo da pressão alta, são o coração, o cérebro e os rins. E a pressão alta é a principal causa de infarto de miocárdio, derrame e paralisação dos rins. Esses efeitos que o senhor falou no coração, nos rins e em outros órgãos, eles começam a aparecer com quanto tempo? Existe um número de anos? É difícil prever porque você tem hipertensões mais leves, que levam mais tempo, e tem hipertensões mais graves, que acometem esses órgãos rapidamente. Quer dizer, mas no geral todo hipertenso tem tendência a ter problemas nesse sentido, nessa linha. Nesse sentido. Mas sempre a longo prazo, quer dizer, quando a gente procura tratar o hipertenso, nós estamos tratando na realidade o futuro. Doutor Décio, o senhor trata o hipertenso, quer dizer, de uma forma não medicamentosa. Como é que é feito isso? Então veja, hoje nós sabemos muito bem que vários fatores podem elevar a pressão. Por exemplo, se uma pessoa ganha peso, a pressão sobe. Se a pessoa perde peso, a pressão cai. Se ela toma mais bebida alcoólica, a pressão sobe. Se ela toma menos, a pressão cai. Se ela come mais sal, é a mesma coisa. Então, nós sabemos que várias medidas não medicamentosas podem controlar a pressão numa parcela grande de pacientes. Quais as vantagens para o paciente que sofre com hipertensão? Então, veja, muitas vezes a pessoa não se dá bem com os remédios. Muitas vezes ela pode controlar a pressão sem os remédios. Então, essa é a proposta, quer dizer, nós fazemos um certo tipo de grupo de pacientes, 3 ou 4 pacientes, que se reúnem com uma psicóloga, uma nutricionista, uma professora de educação física, no sentido de discutir os problemas, tá certo? Os remédios podem trazer que tipo de problemas, doutor Décio? Quais as consequências? Os remédios podem trazer fraqueza, mal-estar, câimbras, dificuldade para fazer exercício, dificuldade no sono, na esfera sexual, diminuição de libido, uma série de efeitos colaterais podem acontecer. Esse tratamento não medicamentoso, quer dizer, ele acaba mudando muito, mexendo muito na vida, no hábito do paciente ou não? Sem dúvida. É fundamental. Por isso que a psicóloga é muito importante. Toda vez que você mexe com hábitos, é muito difícil a pessoa seguir o tratamento. E, na realidade, nós estamos propondo uma vida nova para a pessoa, exercícios, uma dieta orientada, redução de sal, uma vida saudável, realmente. Quer dizer, o remédio ele toma, faz o efeito, mas ele continua levando o mesmo tipo de vida que está ocasionando o problema. E você muitas vezes você faz conjuntamente, quer dizer, o remédio junto com esse tipo de tratamento. E com isso você pode até usar menos remédio. Doutor Décio, para terminar, uma regrinha geral, uma conversa geral. Que tipo de medidas nós podemos adotar com relação à prevenção à pressão alta? Então veja, o mais importante é você ter uma vida saudável, como nós falamos. Estar de bem com a vida, né? Isso não é fácil. Mas você deve comer uma quantidade de sal relativamente pequena, não exagerar no sal. Praticar exercícios, evitar bebidas alcoólicas, comidas gordurosas e basicamente isso.
Fazendo tudo isso que o Dr. Décio disse, você vai ter, não vai ter problema de hipertensão, mas também uma série de outros problemas você não vai ter. Vai ter uma vida muito mais saudável, melhor e muito mais gostosa. Dr. Décio, muito obrigado pela entrevista e um bom dia de trabalho. Amanhã, aqui no nosso Alô Doutor, as novas técnicas de controle da infecção hospitalar. Não perca.